Beleza, pessoal. Boa noite novamente. Gravação iniciada, certo? A gente vai estar dando início à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai iniciar a segunda unidade do nosso curso, ok? Então, aqui, o que a gente vai encontrar na segunda unidade vai ser o assunto sobre integrais duplas. Primeiro a gente vai estudar ali sobre retângulos, né? A gente ainda vai entender o que significa sobre retângulos. Depois a gente vai generalizar essa noção para qualquer tipo de região, certo? A gente vai ver algumas aplicações ainda sobre integrais duplas e, posteriormente, a gente ainda vai falar nessa unidade sobre integrais triplas e aí a gente vai discutir algumas diferenças, né, sobre integrais duplas e triplas ao final desta unidade, ok? Então, como eu tenho falado para vocês, o nosso curso, o curso de Cálculo 2, em geral, ele é uma generalização dos conceitos que a gente estuda ali no Cálculo 1, ok? Então, por exemplo, o que a gente estuda no Cálculo 1? Limite, derivadas e integrais, certo? Ah, na nossa primeira unidade, a gente já abordou os dois primeiros tópicos, que foram limite de funções de duas ou três ou mais variáveis e a derivada de funções de duas ou mais variáveis. Tudo bem? E aí a gente já discutiu as principais diferenças e os paralelos, né? Por que essas generalizações são interessantes, né? Porque ainda assim elas ajudam a entender e descrever fenômenos do nosso é, do mundo real, ok? Então, vou fazer uma breve introdução aqui sobre o que é a integração de uma função de uma variável lá do cálculo 1, para a gente entender, né, relembrar esse conceito e entender como que a gente vai generalizar ele para funções de mais variáveis, ok? Então, deixa eu compartilhar uma outra tela aqui, para a gente voltar a falar sobre funções de uma variável. Então, nessa imagem que está carregando para vocês aí. Como sempre, tenho usado o GeoGebra sempre que possível para trazer algumas ilustrações de fenômenos e definições matemáticas, ok? Então aqui a gente tem exatamente o quê? É, o plano cartesiano, certo? O R2, e essa linha preta aqui, deixa eu ver se eu tiro o zoom aqui. Essa linha preta que está aqui, vocês devem ter percebido, já que ela é o gráfico de uma parábola, certo? Então, a questão aqui, a equação da parábola não vem ao caso nesse momento, porque o que a gente está interessado quando estamos querendo calcular a integral, definir o que é integral lá no cálculo 1, certo? É aproximar, por exemplo, aproximar a área que está abaixo do gráfico dessa função. Então, seria essa região que eu estou circulando aqui para vocês, certo? Toda essa região aí eu gostaria de calcular a área entre o eixo x e abaixo, acima do eixo x, né, e abaixo do gráfico da função, nesse caso da nossa parábola. E como que é feito esse cálculo, né? Lá no cálculo 1, a gente tem aqui os pontos A, B que eu quero calcular desse ponto até esse ponto aqui, desse ponto
até este ponto. Eu vou, então, para aproximar e calcular a área dessa figura, que é uma figura plana aqui para gente, eu vou subdividir, né, essa região aqui em N partes iguais. Então, aqui a gente tem o nosso Nzinho de N partes iguais. Então, para começar aqui, para ficar fácil de visualizar, eu dividi em 3 partes iguais, o que gerou 3 retângulos. Então, tem um retângulo roxo aqui e tem os retângulos vermelhos, certo? Se vocês observarem, os retângulos roxos, eles ultrapassam a linha da parábola, né? Eles estão acima da parábola, e os retângulos vermelhos, eles estão abaixo aqui da parábola, eles nunca ultrapassam. Por que isso? Porque a ideia aqui é ir aproximando a área dessa figura utilizando retângulos. E por que retângulos? Porque, por exemplo, essa figura que a gente deseja calcular a área aqui é uma figura não muito fácil, a gente não tem fórmulas práticas da geometria, né, para calcular essa área. Então, a ideia das integrais veio para contornar esse problema, para esse tipo de figura. Então, a ideia é usar a área de retângulos, por quê? Porque calcular a área de retângulos é muito simples, né? É só base vezes altura. Então, a ideia é um método de exaustão, eu vou aumentando esse número de retângulos, eu vou aumentando aqui devagar, para vocês perceberem, vou mexer o valor de n, aumentando ali o valor de n, eu tenho agora mais retângulos, onde à medida que esses retângulos vão aumentando a quantidade de retângulos, a área deles vai diminuindo, certo? De forma que a região que eu estou querendo calcular a área vai ficando mais próximo, cada vez que eu aumento o n, vai ficando mais próximo da área desses retângulos. E o que, que significa esses retângulos azul e os retângulos vermelhos? Os retângulos azuis, eu estou fazendo uma cota superior para a área real que eu quero calcular, e os retângulos vermelhos, a soma das áreas dos retângulos vermelhos, eles estão dando uma cota inferior para a área da figura que eu quero calcular. Então, se eu aumentar aqui um pouco mais a quantidade de divisões, por exemplo, vou agora para 23 divisões. Percebam que a minha aproximação já ficou bem melhor, porque aqui, agora, a perca de informações que eu tinha aqui já é menor do que quando eu tinha, por exemplo, 11 subdivisões. Olha o tamanho do espaço que tinha, por exemplo, do retângulo vermelho, perdendo a área aqui, essa área não está sendo contabilizada pelo vermelho, certo? E os retângulos azuis estão contando em excesso, que é essa parte aqui. À medida que eu aumento o número de divisões do meu intervalo, esses retângulos vão ficando cada vez menores, até que o momento eu não consiga perceber praticamente diferença nenhuma entre a área da figura que eu quero calcular, que é essa área aqui, e a área dos retângulos azul e retângulos vermelho, certo? Então, essa é a ideia do cálculo 1, ok? Então, o que, que é a ideia do cálculo 1? Ele vai pegar a soma dessas áreas, certo? Eu vou voltar aqui agora para o quadro, só um momentinho. Ele vai pegar a soma, ali a soma das áreas de cada um daqueles retângulos, vai fazer aquela divisão, o n ali, o n e até o infinito. E aí, se esse limite existe
a gente vai dizer, né, a gente diz que a função é integrável e a integral existe, certo? E é o símbolo que vocês já estão acostumados lá do cálculo 1. Se esse limite aqui existe, então eu posso escrever esse símbolo da integral, certo? E a ideia, de novo aqui usando o GeoGebra, é lá no infinito, na quantidade maior possível, vamos dizer de uma maneira bem informal, assim, de n's, eu consigo dizer, ou melhor, afirmar que a área da soma dos retângulos azul ou vermelho vai ser exatamente a área da figura que eu quero calcular. E por que é importante aqui para a gente relembrar isso? Porque agora vamos generalizar essa noção, deixa eu chegar aqui, para funções que saem agora não mais de R e vão para R. Agora vamos avaliar funções que saem de R2 e chegam nos reais. Já vimos, né, nas aulas anteriores que essa função, por exemplo, esse tipo de função, ela gera uma figura no R3. O gráfico dela vai ser uma superfície, né, um objeto de 3 dimensões. Então, vai ter aqui o eixo X, Y e Z. E agora a gente não vai estar preocupado em simplesmente calcular a área, mas sim o volume que está entre o plano XY, que é o R2. Então, vou colocar aqui, em cima de uma determinada região. A ideia é que a gente consiga calcular essa integral em cima de uma região qualquer do R2, seja um círculo, um quadrado ou qualquer outro tipo de figura que a gente consiga desenhar no R2, certo? Mas, inicialmente, a gente vai traduzir os conceitos do cálculo 1 para uma região retangular, certo? Então, a gente vai primeiro fazer essa generalização para uma região mais simples possível, que seria um retângulo, e depois a gente vai pegar essa definição e estender ela para outros tipos de figuras bidimensionais, ok? Alguma dúvida até aí? Por enquanto, só dando algumas informações que a gente ainda vai estudar, ok? Então, eu queria que aproveitar antes aqui com vocês, porque a gente vai realizar alguns exemplos aqui na aula de hoje e a gente vai precisar de conceitos que vocês viram no cálculo 1. Então, quero saber se vocês lembram, por exemplo, qual é a primitiva, né, da função x elevado a n de x. Qual é a primitiva dessa função? Ok? A resposta vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Exatamente, o Vitor respondeu aí pra gente. Mas aí pergunto para vocês, é somente essa é a primitiva? Ou tem mais alguma coisa? Ou acaba aqui a conta? Isso, está faltando a constante, certo? Então, essa daqui é a fórmula da integração de uma variável elevada a uma certa potência. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos rápidos. Então, por exemplo, qual é a primitiva de x ao quadrado? Aqui, o n, ele é 2. Então, vai ser x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1 mais uma constante. A resposta vai ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante.
ok? Beleza. Então, essa daqui é a integral mais simples que a gente pode obter, certo? Então, se falar sobre integração, não pode ter dúvidas quanto a essa integral. Integral de x quadrado, x ao cubo, esse tipo de integral tem que ser tranquilo para a gente, ok? Então, vamos supor que vocês não lembram, vocês ainda têm algumas dificuldades. Então, eu relembro para vocês. A gente tem os nossos professores tutores para tirar dúvidas, tem o nosso aluno, o Pedro, que é monitor, está disponível para vocês tirarem dúvidas, em particular esse tipo de dúvida, ok? Então, por exemplo, a integral de 1 sobre x dx vai ser a primitiva ln de x mais uma constante. Outra primitiva que a gente vai usar muito, provavelmente, a primitiva de exponencial de x dx, que é ela mesma, mais uma constante. Desculpe, pessoal. Outra primitiva que a gente costuma utilizar bastante. Qual é a primitiva de seno de x dx? Fala aí no chat pra gente. Exatamente. Menos, vou colocar até de azul aqui, menos cosseno de x mais uma constante, certo? Não precisa do dx, ok? Simplesmente a função é menos cosseno mais uma constante. Agora, a primitiva da função cosseno de x dx. Qual que é a primitiva? Exatamente. Seno de x mais uma constante. Eu vou colocar até outra letra para constante aqui para vocês lembrarem que não precisa ser a mesma letra necessariamente. São constantes não necessariamente iguais, ok? Quando a gente coloca letras iguais, subentende-se, né, que você está falando que é a mesma constante. Então, aqui estou deixando claro para vocês que a constante pode ser diferente. Por exemplo, eu posso colocar 1 aqui e menos 5 aqui para essa constante, e ainda são exemplos de primitivas para cada uma dessas funções, ok? Só que quando a gente coloca constante, a gente está listando exatamente todas as possíveis primitivas, ok? Então, por que eu estou fazendo esse breve apanhado? Porque daqui a pouco a gente, calculando alguns exemplos, vamos precisar dessas integrais. Mas vamos precisar disso, professor? Vamos. Lembra que lá no cálculo, lá na primeira unidade, a gente calculou ali derivada de parcial em relação a x e relação a y várias vezes. E o que a gente usou? Conhecimentos de derivação, regras de derivação lá do cálculo 1. Aqui de novo, a gente vai ter a noção de derivada integrais duplas, mas sempre a gente vai recair num caso que, que a gente precisa usar as noções de integrais lá do cálculo 1, ok? Então, eu relembrei algumas aqui, aí eu sugiro que aqueles que não lembrem ou esqueceram algumas integrais, busquem, né, a nossa monitoria aí do nosso monitor Pedro, ok? Tem a sala de monitoria disponível para vocês lá no AVA, ok? Com alguns materiais, os horários de atendimento do Pedro, e eu também coloquei as sugestões de exercício para vocês, quem tiver interesse, realizar alguns exercícios extras para entender e ter mais ideias sobre o conteúdo, mas também coloquei um link de revisão de cálculo 1, ok? Então lá vocês também vão encontrar alguns
vídeos, é uma playlist, certo, do YouTube, de uma universidade conhecida, onde vocês vão ter ali acesso a alguns vídeos pelo YouTube. Claro, além dos vídeos que vocês já realizaram, né, no semestre passado. Beleza? Então, vamos seguir então. Então, tudo isso foi para chegar agora e falar com vocês a definição de integral dupla, certo? Então, eu vou passar aqui primeiro para a definição sobre retângulos, certo? A gente não vai estar calculando numa integral dupla, não vamos estar calculando uma área, mas desculpe aí, tem algumas pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Apareceu a mensagem aqui. Só cuidado aí, pessoal, que está utilizando links externos para questão de registrar, registro de presença dentro do AVA. Então tentem entrar lá pela sala do AVA para vocês ah, não terem problema de registro de presença, tá bom? Só lembrando aí de novo. Beleza. É só voltar a me concentrar aqui, pessoal, porque essa mensagem nunca tinha aparecido, nem sabia que tinha essa possibilidade, tá? Então tá tentando entender o que está acontecendo aqui na tela da nossa chamada. Ok. Então, lá quando a gente, é, o assunto é calcular a integral de uma função, no fundo o que a gente está fazendo é calcular a área de uma figura lá no R2, ok? Agora, o que a gente vai estar realizando é o cálculo de volumes de sólidos no R3, certo? Só que sólido é esse? Bom, o sólido ele vai ter a princípio a base dele apoiada no plano R2 e o limite superior dele, a parte superior dele, vai ser o gráfico da nossa função de duas variáveis. Depois a gente vai generalizar isso para situações de três variáveis, só que aí a gente já não consegue desenhar, porque o gráfico de uma função de três variáveis mora lá dentro do R4, e a gente não consegue visualizar isso. Mas se a gente entender bem aqui essa noção no R2, ela é paralela à definição que a gente vai dar ao R3, certo? Então, para aqueles que tiverem acesso à bibliografia indicada, a gente está realizando o estudo da seção 15.1, ok? Lá do livro do James Stewart, mas quem não tem acesso não tem problema, porque o nosso material aqui vai contemplar todo o conteúdo necessário. É apenas para uma leitura extra, para aqueles que desejarem e tiverem acesso, tá bom? Então não precisem ficarem preocupados com isso. Então vamos aqui, depois de todas essas ressalvas, vamos então falar aqui o que significa integral dupla sobre retângulos. Então vou primeiro considerar uma função de duas variáveis, certo? Então minha função f de R2 em R, uma função de duas variáveis, ok? E eu vou considerar um retângulo fechado lá no R2, ok? Como que eu escrevo um retângulo no R2? Ele é o produto cartesiano lá de cálculo, desculpa, de fundamentos de matemática elementar, produto cartesiano de dois intervalos reais, aqui qualquer, então, intervalo de A até B e de C até D, ele é descrito por todos os pontos do plano, de forma que x está entre A e B e o y está entre C e D. Então, essa é a forma da gente escrever um retângulo no R2. Ok? Então, vamos, assim como no cálculo 1, inicialmente a gente vai supor que a nossa função de duas variáveis ela é sempre positiva. Apenas para questões reais, certo? A gente vai estar pensando no sólido que faz sentido. Então a base dele vai estar apoiada no R2. Ah,
Professor, e no caso geral, pode ser negativo? Sim, depois, quando a gente tiver a definição praticamente definida, a gente vai deixar essa função de duas variáveis assumir qualquer valor, positivo ou negativo. Tudo bem? Então, o gráfico da minha função f, ele vai satisfazer essa equação aqui, ok? No espaço, onde eu vou considerar agora o sólido no R3 definido da seguinte forma. Então, vai ser todos os pontos do espaço, ou do R3, de que forma que o Z, a terceira coordenada, ela satisfaça essa desigualdade. O Z é positivo e, no máximo, f de x. Por que isso? Para a gente, por exemplo, estar pensando realmente no sólido. Então, por exemplo, tem um sólido aqui, então vou estar pensando em toda essa região entre esse quadradinho vermelho e entre essa figura aqui, esse gráfico da minha função f. Ok? Então, toda essa região que compreende essas duas figuras vermelhas, ela vai ser o sólido que eu estou definindo aqui. Então, daqui a pouco, usando o GeoGebra, eu consigo mostrar para vocês com um desenho mais bonitinho, porque na mão livre assim fica meio estranho de visualizar. Mas daqui a pouco eu vou para o GeoGebra. Podem ficar tranquilos. Então, o meu sólido, estou chamando ele de S, ele é a região que está acima do retângulo R e abaixo do gráfico da minha função. Então, de forma análoga à do cálculo 1, eu vou particionar o meu retângulo em vários retângulos pequenos, ok? Lá no cálculo 1, a gente particionava o intervalo em vários intervalos de mesmo tamanho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou particionar o meu retângulo em vários retângulos de mesmo tamanho, dessa forma, ok? E aí, a diferença entre cada pedacinho vai ser a variação de x aqui, que eu estou particionando em m retângulos iguais, e a variação em y eu estou particionando em n partes iguais. Não precisa ser a partição em x e a partição em y, não precisam ser necessariamente iguais, porque eu estou particionando em retângulos. Se você particionar o x e o y de tamanhos iguais, aí não vai ser retângulos, vão ser quadrados. Essa é a única diferença. Mas tem diferença, professor? Não, porque o cálculo da área é a mesma, base vezes altura, ok? Só que o retângulo é um pouco mais geral, ok? Então, a área do nosso retângulo vai ser exatamente o produto da variação de x com a variação de y. Qual é o próximo passo após criar esses retângulos? Vou criar caixotes lá no cálculo 1. Eu particionava o intervalo de A até B em N partes iguais aqui, e a partir desses N bases iguais que eu particionava, eu criava retângulos. Agora eu não vou criar retângulos, eu vou criar paralelepípedos, ok? Com essas bases aqui. Então, vou tomar um ponto qualquer dentro do meu retângulo R e J, ok? Esses pontos a gente vai chamar eles de pontos amostrais. Ah, professor, pode ser qualquer ponto que eu vou escolher dentro desse retângulo? Pode, a gente já vai ver no GeoGebra que pode ser qualquer ponto. E a área vai ser a mesma? Se a integral existir, a área vai ser a mesma, independente do ponto amostral que você escolher, assim como é lá no cálculo 1. E a gente vai construir
a coluna de altura, né, a altura vai ser limitada aqui pela a imagem da função f calculada nos pontos amostrais. Então, o volume de cada caixote desse vai ser dado pela base, o produto da base, que é a variação da área ali, né, com a altura, que é a imagem da função nos pontos amostrais. Então, de forma análoga que eu falei lá no cálculo que a gente aproximava com os retângulos, agora a gente vai aproximar o volume pela somatória de todos os volumes desses caixotes, que é esse próximo passo. Então a gente vai somar todos esses volumes aqui, e esse volume vai aproximar o volume real da figura que eu quero calcular. Essa soma aqui, esse somatório duplo aqui, ele é chamado de soma dupla de Riemann, que é o mesmo nome que usamos lá no cálculo 1 para soma, só que lá é um único somatório e lá é simplesmente soma de Riemann. Aqui, como tem dois somatórios, soma dupla de Riemann, ok? E à medida que eu aumento esses caixotes, eu vou diminuir o volume deles, porque a base está diminuindo, certo? Então o volume de cada caixote vai diminuindo, então eu vou melhorando a minha aproximação, e quando eu faço essa aproximação, essa quantidade de caixotes aumentar infinitamente, eu tenho exatamente o volume da superfície que eu queria calcular, ok? Então, antes de eu falar desse exercício resolvido, para a gente entender visualmente melhor essa definição, eu separei alguns exemplos aqui no GeoGebra. Deixa eu ver. Esse aqui. Então, aqui, pessoal, já deve ter carregado para vocês. Tem uma figura no R2, ok? A minha função que eu estou calculando aqui é a função de duas variáveis. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Acho que não dá para dar zoom. Acho que vocês conseguem dar zoom na tela de vocês. Aqui vai dar zoom aqui. Aqui vai dar zoom aqui. Então, eu não vou conseguir. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Vai melhorar um pouco a visualização de vocês. Aqui, vou mostrar para vocês, é a equação da minha função. 4 menos x quadrado sobre 18 menos y quadrado sobre 12. Essa é a função que eu quero calcular. Sobre o retângulo, aqui variando de 0,6, se eu quiser mudar, colocar 1 aqui, posso colocar também, para ficar tudo número inteiro, para a gente ficar mais fácil. Então, x variando, o meu caixote, o x varia de 0, de 1 até 3, e o y também varia de 1 até 3, que é o retângulo que eu acabei de passar para vocês, certo? Esse retângulo aqui, deixa eu voltar no quadro, deixa eu voltar aqui no quadro rapidinho. Esse retângulo, cadê? Aqui. Esse retângulo R que eu criei na nossa definição aqui é, no meu exemplo ali, o retângulo que eu de 1 até 3, cartesiano de 1 até 3, que é exatamente o retângulo do exemplo. Então, voltando aqui para o GeoGebra, beleza? Já carregou. Então, aqui eu tenho o meu retângulo R e ele está até desenhado aqui para vocês, ok? Ah, professor, o que está acontecendo aqui? Eu particionei meu retângulo, o retângulo grandão é esse daqui de fora que eu estou pegando todo o produto cartesiano de 1 até 3, cartesiano de 1 até 3, é todo esse retângulo aqui, que na verdade é um quadrado, então
Só para vocês não imaginarem que tem que ser um quadrado, vou colocar aqui um 4 e pronto, virou um retângulo. Até mudou o desenho ali para vocês. Vê, agora, de fato, é um retângulo. Ok? Então, esse retângulo aqui, ele está subdividido ali em 9 pequenos retângulos, que são os retângulos I, J que eu tinha separado para vocês. Então, tem 9 retângulos, e esses retângulos estão ali definidos porque eu simplesmente escolhi que fossem 3. Se eu mexer aqui o M e o N, que é a subdivisão do intervalo de 1 até 3, se eu mudar para, por exemplo, 4, vai aumentando a quantidade de retângulos. Repare que o tamanho desses retângulos pequenininhos vai diminuindo, certo? A área deles. Então, eu posso ir aumentando o quanto eu quiser e cada vez mais esses retângulos vão ficando menores. Então, por exemplo, essa foi a subdivisão no eixo X, se vocês forem perceber, a variação ali em X, agora é a variação em Y, vai gerando vários Y, vários retângulos também. Então, posso aumentar só o X, ou só o N, posso aumentar só o M aqui, ou posso aumentar os dois simultaneamente para ir melhorando ali o meu retângulo, certo? A quantidade de retângulos. Então, só coloquei poucos retângulos aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ah, professor, o que significa esses pontinhos ali vermelhos em cada um dos retângulos? São os pontos amostrais dentro de cada retângulo. Aqui o GeoGebra, ele está pegando esses pontos amostrais aleatoriamente. Se eu quiser mudar, eu posso clicar aqui, atualizar pontos, mudou a posição. Percebam que, à medida que eu vou atualizando os pontos, os pontinhos vermelhos aqui dentro, eles vão mudando de posição. Repare, eu vou atualizar agora. Mudaram de posição. Então, o que está acontecendo? Deixa eu até diminuir aqui. Repare, eu vou atualizar os pontos, vai mudar de posição. Mudaram de posição. E esses pontos são os pontos amostrais. Então, o que está acontecendo aqui? Agora vamos voltar para a figura, né? Isso é a álgebra. Agora a figura. O que está acontecendo aqui? De vermelho, pessoal, é o gráfico da minha função de duas variáveis. Então, estou aqui nesse ângulo aqui, dá para ver melhor o gráfico da função. E essas barrinhas verdes que estão ali, elas são os caixotes aproximados. Então, percebam que eles estão aproximando por cima do gráfico da minha função, porque eles estão ultrapassando o gráfico da função, certo? Se eu aumento o gráfico, a quantidade de pontos, deixa eu achar um ângulo aqui para a gente ver. Se eu aumentar a quantidade de caixotes, olha como é que vai melhorar a aproximação. Olha agora, pessoal, como que quase não dá para distinguir o gráfico da minha função, que é a linha, o gráfico vermelho, dos caixotes. A área está praticamente a mesma. E reparem, agora aqui, vou falar para vocês, aqui, esse aqui é o valor da soma dos caixotes. À medida que eu vou aumentando os caixotes aqui, vou diminuir aqui, esse valor do limite ali vai melhorando, vai chegando cada vez mais próximo do valor real da integral. Ok? Então, por exemplo, aqui agora eu só tenho 9 caixotes, o valor do limite é 18,44. Se eu for melhorando aqui, o valor do limite vai ficando cada vez mais próximo do valor real da minha função. Ok? Então, essa que é a ideia de calcular o volume, aqui então a integral dupla, nesse caso que representa o volume entre a superfície que está acima do plano XY, esse plano que vocês estão enxergando em cinza é o plano XY, ok? Então,
a superfície ali, o sólido, ele está com a base apoiada no plano XY, que é esse plano cinza, e estão abaixo do gráfico da minha função. Ok? Então, esse daqui seria o sólido. É quase como, vamos supor, a fatia de um bolo, o volume de uma fatia de um bolo, se a gente fosse imaginar aí para quem está com fome. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para o quadro. Então, curtiram aí a interpretação geométrica usando GeoGebra? Deu para ter uma noção melhor aí do que a gente vai estar calculando, né, nessa parte do nosso curso. Eu gosto de usar o GeoGebra porque eu sei, né, que os meus desenhos, se a minha letra já é muito feia, os meus desenhos são piores ainda. Então eu gosto de usar o GeoGebra, que aí não fica nenhuma dúvida. Então é bom para vocês, que aí não gera nenhuma dúvida, ok? Então basicamente é isso que a gente vai fazer. Só que o que a gente vai fazer é definir a integral dupla, a soma de Riemann, a gente não vai ficar calculando os limites. A ideia é usar os conceitos lá do cálculo 1 para calcular a integral dupla aqui. Então, aqui eu separei alguns exemplos para vocês entenderem que se a gente for tentar aproximar matematicamente na mão essas integrais, aqui o valor dessas integrais, é uma tarefa bem complexa, bem difícil, ok? Então, eu separei esse exemplo aqui para vocês, depois vocês podem dar uma olhada, onde dá para perceber como que é feito os cálculos. Bom, era basicamente assim que há 100, 200 anos atrás o pessoal calculava, realizava essas contas, certo? Hoje a gente já tem mais técnicas desenvolvidas, ferramentas computacionais que permitem a gente calcular isso aqui mais facilmente, ok? Mas pelo menos eu sugiro que vocês observem essas coisas, porque é interessante para ver o nível de dificuldade que era e que poderia ser, ok? Mas então, a gente tem a nossa definição do que é uma integral dupla. A notação é essa daqui, a integral dupla sobre, a gente lê dessa seguinte forma, a integral dupla da função f de x, y sobre o retângulo R, ok? Por enquanto a gente está sobre o retângulo, depois a gente vai generalizar isso para qualquer tipo de superfície. Superfície não, região no plano. Ok? Então, o que é a integral dupla de uma função de duas variáveis? Simplesmente é o limite aqui das somas duplas de Riemann, fazendo tanto o m quanto o n tenderem ao infinito. Então, é um limite duplo também. O n e o m vão para o infinito. Aqui a gente tem exatamente o volume, né, dos retângulos R e J, ok? Onde a gente escolheu os pontos amostrais. Isso aqui é a altura dos nossos caixotes. Beleza? Então, o nosso primeiro resultado, ele na verdade traz uma generalização de coisas que a gente já tinha de integrais lá no cálculo 1, que é a integral da soma é a soma das integrais. E aí, claro, a integral da diferença vai ser a diferença das integrais. Por exemplo, integral de f menos g vai ser a integral dupla de f menos a integral dupla de g, certo? De forma bem informal. A gente precisa sempre lembrar de colocar a variação aqui, o dA, ok? Beleza? Então, a gente tem essas propriedades aqui, lá do cálculo 1, ok? Outra propriedade importante é que a função, a integral dupla de uma constante vezes a função, a integral ela sai
para fora do sinal de integração, assim como era feito lá no cálculo 1, ok? Tranquilo até aí? Então, algumas propriedades que a gente já conhecia lá do cálculo 1 são refletidas aqui. Outra propriedade que tinha lá no cálculo 1 era a seguinte: se eu tenho duas funções e essas duas funções satisfazem uma desigualdade dentro, lá era dentro de um intervalo, aqui vai ser dentro de um retângulo, para todos os pontos dentro de um retângulo, então também é verdadeiro que o valor da integral de f e o valor da integral de g sobre esse retângulo também satisfaz a mesma desigualdade, ok? Então, se a função f é maior do que a função g dentro de um intervalo, ou desculpa, de um intervalo, não, dentro de um retângulo, então a integral dupla de f sobre esse retângulo vai ser maior que a integral dupla de g sobre esse retângulo, sobre o mesmo retângulo. Importante ressaltar que tem que ser sobre o mesmo retângulo, tá bom? Então, beleza. Então, por enquanto, são só propriedades é, abstratas que vão ajudar a gente a realizar nossos cálculos e os nossos exemplos. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, é, aqui, deixa eu voltar aonde? Na definição, cadê? Aqui. A definição da variação da área, que é o delta A, ele foi definido como delta x vezes delta y. E vocês poderiam me perguntar, eu posso fazer o cálculo trocando a ordem do x e do y, delta y, delta x? E a resposta é sim, podemos fazer essa mudança. E o que significa essa mudança? Ela é dada através do teorema de Fubini, que fala sobre as integrais iteradas. Então, por exemplo, se eu tenho uma função de duas variáveis e ela é contínua, então aqui lá do tópico da primeira unidade, a função precisa ser contínua dentro desse retângulo. Professor, se ela for fora do retângulo, ela for descontínua, não tem problema. O resultado fala que ela tem que ser contínua dentro do retângulo. Então, se ela é contínua dentro do retângulo, então integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x é a mesma coisa que integrar em relação a x e depois em relação a y. Eu posso trocar o sinal de integração, ok? Mas o que significa isso aqui, professor? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, a área de uma função de duas variáveis, o volume, na verdade, então, por exemplo, se eu pegar aqui, o nome disso é integrais iteradas, ok? Então, a área ali da função da integral dupla sobre um retângulo de uma função de duas variáveis, certo? Ela pode ser calculada da seguinte forma. Vou considerar aqui o meu retângulo, o produto cartesiano desses dois intervalos aqui, de A até B com C até D, ok? Então, essa
integral aqui, se a função é contínua, é a mesma coisa que calcular a integral dupla. Lembrando que isso daqui é a variação de x e isso daqui é a variação de y. Então, a integral dupla de f de x e y, o dA é a variação de x vezes a variação de y. A primeira, isso daqui, essa integral aqui, ela é uma integral calculada da seguinte forma. Eu primeiro calculo a integral que está por dentro, que é a função integral f de x e y dx, e depois eu calculo a integral da função em relação a y, por exemplo. Só que o x está variando de onde até onde? O x aqui ele varia de a até b. Então, se ele varia de a até b, essa primeira integral varia de a até b. E o y varia de c até d. Então, a segunda integral que varia de c até d. E o que diz, então, o teorema de Fubini? Que se a função é contínua, dentro desse retângulo, eu posso escrever essa integral da seguinte forma. Reescrever da seguinte forma. Integral de f de x, y. Primeiro eu posso, então, calcular em relação a y e depois em relação a x. Só que eu vou colocar aqui, repetindo, a até b e c até d. A resposta é não. Por que não? Porque a variação, a primeira integral aqui, que eu vou calcular, a variação dela é referente à variação de y. O y, ele varia de c até d, então eu tenho que levar isso em consideração. Então, a integral correta aqui seria de c até d, e a segunda integral, que é referente à variação de x, o x ele varia de a até b. Então, de a até b é essa integral. Então, esse é o teorema de Fubini, onde ele permite ali realizar o cálculo da integral dupla, mudando a ordem de integração. Primeiro eu integro em relação a x ou y, e depois em y, ou primeiro, se for mais fácil, eu calculo primeiro a integral em relação a y e depois em relação a x, levando em consideração os intervalos de integração. Tudo bem até aí? Essas duas integrais aqui é o que a gente chama de integral iterada, porque houve uma iteração, você calculou uma, depois a outra, certo? Você vai calculando de dentro para fora. Primeiro, você calcula a integral que está entre colchetes, vai gerar uma nova função, e você vai recalcular essa integral em relação à variável que está faltando. Tudo bem? Ah, professor, então eu posso escolher se eu integro primeiro em relação a x e depois em relação a y, ou o contrário? Sim, você escolhe. Mas determinados exercícios fica, às vezes, condicionado. Fica muito mais fácil você calcular primeiro em relação a uma variável e depois em relação a outra variável. E aqui tem um outro comentário. Qual o comentário que é importante? Lá no cálculo, lá na primeira unidade, estudamos derivadas parciais em relação a x e em relação a y inicialmente. E lá, para calcular as derivadas parciais de funções de duas ou três variáveis, a gente precisava levar em consideração o seguinte. Bom, eu tenho uma função de duas variáveis, x e y. Se eu estou derivando em relação a x, a variável y ela é vista como constante em relação a x. Ok? Então, que a gente precisa fazer aqui nas integrais é o mesmo raciocínio. Se eu vou realizar a integral primeiro em relação a x e depois em relação a y, então eu preciso fazer o seguinte: estou integrando em relação a x primeiro. Eu vou olhar para a variável y como uma constante e vou integrar em relação somente a x. Depois isso vai resultar numa função que depende apenas de y. E aí eu vou integrar agora em relação a y. Ok? Daqui a pouco eu vou fazer alguns exemplos e isso vai ficar mais claro. Não é só para vocês ficarem com essa
essa questão registrada, ok? Então, por exemplo, vou aqui pegar e calcular a integral dupla da função x ao quadrado y de y dx sobre o retângulo, onde o retângulo aqui vai ser de 0 até 3, cartesiano de 1 até 2. Então, para resolver essa integral aqui, ele já deu, aqui eu já dei a resposta, mas aqui seria dA, certo? Então, eu posso aqui resolver integrar em relação a x e y a minha escolha. Então, por exemplo, vou integrar isso aqui, x ao quadrado y, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Qual que é a variação de y? Y está variando de 1 até 2. E o x de 0 até 3. Então, a integral fica desse jeito. Tudo bem até aqui? A montagem da integral? Beleza. Então, agora eu vou resolver essa integral aqui, primeiro, em relação a y, primeiro. Então, o x ao quadrado é que eu enxergo como constante. Então, pergunto para vocês, qual é a integral, a primitiva de y em relação a y? Vai ser y ao quadrado sobre 2. Então, essa integral aqui vai ser integral de 0 até 3. A primitiva vai ficar x ao quadrado multiplicado por y ao quadrado sobre 2, avaliado de 1 até 2 dx. Ok? Então, isso daqui vai ser o quê? A diferença, né? Teorema fundamental do cálculo, integral de 0 até 3, x ao quadrado 2 ao quadrado sobre 2 menos x ao quadrado, que multiplica 1 ao quadrado sobre 2 dx. Então, essa integral aqui vai ser integral de 0 até 3, resolvendo aqui o que está dentro do colchete, vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4, então vai ficar x ao quadrado, que multiplica 3, já resolvendo ali, 3 sobre 2 dx. Agora, esse 3 sobre 2 ele é constante, então posso remover para fora da integral, certo? Propriedade de cálculo 1. Ok? Então, agora virou simplesmente uma integral de uma variável, onde eu sei qual é a primitiva. Isso aqui vai ser x ao cubo sobre 3, avaliado de 0 até 3. Então, já dá aqui para simplificar esse 3 com 3. A resposta final aqui vai ser 27 sobre 2. Ah, professores, eu poderia fazer diferente aqui e calcular a integral de dentro, que é essa daqui, separado e colocar o resultado depois? Poderia. Poderia, professor, mostrar como seria então? Claro, olha como é que ficaria. É até mais elegante, vamos dizer assim, fazer as integrais separadas. Primeiro, eu calculo aqui a integral de 1 até 2 x quadrado y dy, que é a integral que está no colchete ali. O x eu olho como constante, então posso usar aquela propriedade, ele sai fora do sinal de integração, fica y dy, e aí de novo eu aplico aqui, então fica x quadrado, que multiplica a primitiva aqui, que vai ser y quadrado sobre 2, aplicado de 1 até 2. E aí, resolvendo essa primitiva aqui, vai chegar no resultado 3 sobre 2x ao quadrado. E aí eu substituiria lá. Então, essa integral aqui seria, então, integral agora de 0 até 3,
x, 3 sobre 2x ao quadrado dx e resolveria da mesma forma. Esse modelo aqui é até mais elegante que o formato de resolver anterior que eu passei para vocês. Tudo bem até aí? Beleza. Então, vou aqui resolver agora com vocês mais um exemplo. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a integral sobre o retângulo, ok? Da função x menos 3y ao quadrado dA, onde o retângulo aqui vai ser o produto cartesiano do intervalo 0 até 2, cartesiano de 1 até 2. Então, vamos calcular essa integral aqui. Então, percebam aqui que agora é uma função aqui que tem diferença, tá bom? X menos 3y ao quadrado. Então, a gente pode resolver ela separando em duas integrais. Integral dupla de x dA sobre o retângulo menos integral dupla sobre o retângulo y 3y quadrado dA. Mas, de novo, posso usar a propriedade de integrais, colocar esse 3 como ele é constante para fora do sinal de integração. Então, ficaria essas duas integrais ali para resolver separadamente. E aí, resolvendo isso aqui, levando em consideração as integrais iteradas, vou transformar isso aqui, x dx dy menos 3 integral dupla de y quadrado dx dy, ok? Quais são os sinais de integração? Os índices de integração. Então, vou levar em consideração o retângulo, esse daqui é a variação de x, essa é a variação de y. Estou integrando em relação a x, primeiro nesse exemplo, então aqui, a primeira integral aqui é de 0 até 2, e estou integrando depois em relação a y, que a variação é de 1 até 2. Então agora basta resolver essa integral, essas duas integrais aqui, beleza? Então como que a gente resolve essas duas integrais? Então vamos aqui. Então a primeira integral aqui é do cálculo 1, integral de x em relação a x. Então a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 até 2, menos 3. Aqui, pessoal, não tem um x aparecendo. O que eu faço? Bom, é a constante. Qual que é a primitiva da constante em relação a x? Falem aí no chat para mim. Qual que é a primitiva da constante em relação a x? É muito importante a gente entender isso aqui bem, porque lá no cálculo 3 vocês vão lidar com esse tipo de situações, ok? Quando vocês estiverem resolvendo EDOs, alguns métodos de resolução de EDO envolvem ali essa ideia de calcular derivadas parciais em relação a x e y, e para achar a solução da EDO, muitas vezes vocês têm que integrar em relação a uma variável, vendo a outra variável como constante. Então é necessário a gente ter essa noção. Eu gosto de dar essas spoilers do futuro, porque aí vocês percebem, né, que vocês não vão usar essas coisas só agora, vão usar aí em outros cursos. Ok? Então é muito importante a gente ter bem essa noção de derivar em relação a x com a outra variável constante,
integrar em relação a x vem da outra variável constante, porque isso vai voltar lá em cálculo 3, por exemplo. Ok? Então, qual que é a integral de y ao quadrado de 0 a 2 em relação a x? Exatamente. Jonatas, vai ser kx. Só que o k aqui é o y ao quadrado, então vai ser só o y ao quadrado. E a gente precisa, no teorema fundamental do cálculo, apenas conhecer, basta uma primitiva. Então, como a gente está aplicando o teorema fundamental do cálculo, a gente pode pegar, como basta uma primitiva, basta pegar a constante igual a zero, então isso aqui vai ser y ao quadrado vezes x aplicado, né, de 0 até 2. E resolvendo isso aqui vai ser 2y ao quadrado. Então isso aqui vai ser, já vou colocar a resposta aqui, 2y ao quadrado dy. Ok? Aqui também. A resposta aqui vai ser, substituindo aqui, a resposta vai ser 2. Ok? Tranquilo? Então, agora a gente vai aplicar essa mesma ideia aqui. Qual que é a primitiva da constante aqui, 2, na variável y? Como o próprio Jonas falou ali, só que trocando a variável x por y, então vai ser 2y avaliado de 1 até 2 menos. Esse 2 eu posso extrair para fora aqui do sinal de integração, vai ser 2 vezes 3 vai dar 6, então menos 6. Agora, a primitiva de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, avaliado de 1 até 2. Então, resolve agora isso aqui. Vai ser 2 que multiplica 2 menos 1, teorema fundamental do cálculo, menos... A parte de baixo dele dá uma parada de um dedo e aí depois coloca na água limpa. Alguém ligou o áudio aí. Não. Corta. Desculpa aí, pessoal. Alguém ligou o áudio. Eu achei que fosse alguma dúvida. Ok, então seguindo aqui, então vou fazer y ao cubo avaliado em 2, então vai ser 2 ao cubo sobre 3, menos y ao cubo avaliado em 1, vai ser 1 ao cubo sobre 3. A resposta disso aqui, 2 menos 6, que multiplica 8 sobre 3, menos 1 sobre 3. Ok? Então aqui, vamos ver, 2 menos 6, 7 sobre 3. Esse 3 simplifica com esse daqui, fica 2 menos 2 vezes 7, que dá 2 menos 14, que é a resposta final, então é menos 12, finalmente. Ok? Então a resposta dessa simples integral aí, dupla, foi menos 12. Professor, pode então o valor da integral dupla ser um valor negativo? Então, a partir desse momento, já é possível isso acontecer. Por quê? Quando a gente definiu a integral dupla, precisava que a minha função de duas variáveis fosse sempre positiva, apenas por um critério de trazer essa noção de volume de um objeto do mundo real. Agora, as nossas funções não necessariamente precisam ser positivas dentro do retângulo. E quando isso acontece, na verdade, o que a gente está fazendo é uma subtração de volumes, que é muito comum essa operação, esse tipo de operação, quando a gente está falando, né, de cálculo de áreas, de figuras no plano, certo? Lá no ensino médio, talvez vocês tenham realizado alguma dessas atividades. E aqui a gente está fazendo uma diferença de volumes. O que aconteceu é que
como eu estou tratando de diferença de volumes, é possível que agora essa diferença seja negativa. Então, mas por que que isso aconteceu? Porque essa função aqui, dentro desse retângulo, ela não necessariamente ela é positiva. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha só, pega o ponto que está dentro desse retângulo aqui, 0 e 1. Ele pertence ao retângulo. Agora, essa função aqui dentro desse retângulo, onde tem x é 0 e o y vale 1. Então, vai ser 0 menos 3, 1 ao quadrado, que deu menos 3. Ou seja, essa função ali, dentro desse retângulo, é uma função que assume valores negativos. Então, ela não está naquela situação que é sempre positiva. Já é uma função qualquer, dado ao estado da nossa definição agora abranger qualquer tipo de função. Só que a gente ainda está num caso particular onde a região que a gente está calculando são retângulos. A ideia agora é a gente generalizar, porque nem tudo é flor, nem tudo são flores. Infelizmente, no nosso universo, nem tudo se traduz em retângulos. A gente tem outros tipos de regiões, por exemplo, o círculo, trapézio, qualquer figura geométrica que você conheça, a gente pode se perguntar, calcular a área, o volume de embaixo do gráfico de uma função, onde a base ali está apoiada numa região que seja, por exemplo, um trapézio, um losango, um círculo, regiões mais gerais. Ok? Então a ideia é a gente estender esse conceito para essas situações. Então, só um momentinho. Fazer mais um exemplo aqui para a gente praticar. Estou apagando aqui, mas não se preocupem, pessoal, porque está registrado no vídeo essas contas, ok? Então, estou apagando aqui simplesmente para ficar mais simples aqui para mim. Mas as contas já foram registradas na nossa gravação. Então, o exemplo agora é, por exemplo, calcular a área sobre o retângulo aqui da função y que multiplica seno de x, y, dA aqui. O nosso retângulo aqui vai ser de 1 até 2, cartesiano, de 0 até π. Ok? Então a gente vai calcular a área, na verdade o volume desse sólido, que está acima do plano desse retângulo aqui, e abaixo do gráfico dessa função. Ok? Então vamos lá. Então, para calcular isso aqui, vou trocar pela integral iterada de 0 até π, de 1 até 2, y seno de xy, dx, dy. Ok? Falem para mim aí qual que é a primitiva da função seno de xy em relação a x. Vamos ver se vocês lembram lá de cálculo 1. A pergunta é a seguinte: integral de 1 até 2 seno de xy dx. Qual é a primitiva? Vamos lá, uns segundinhos. Menos cosseno de xy. Quase. Faltou uma coisinha para ser a primitiva. A resposta a essa integral aqui, a primitiva, vai ser o y, né? Como eu estou integrando em relação ao x, ele pode sair do sinal de integração desse jeito. Então, essa é a função que eu quero integrar em relação a x.
a primitiva disso aqui vai ser menos cosseno de xy, como o Jonatas falou, mas está faltando aqui um y dividindo, certo? Para ser a primitiva, usando a regra da cadeia, precisa ter essa divisão para o y ali para corrigir e voltar nessa função. Avaliado de 1 até 2. Ok? Então, isso aqui, esse y cancela com esse y, então essa é a função. Isso aqui vai dar, então, cosseno de y menos cosseno de 2y. Ok? Então, esse daqui é o resultado dessa integral. Beleza? Então, vou apagar esse rascunho aqui. Ok? Está registrado no vídeo para vocês, só para ficar bonitinho aqui, se vocês já têm a resposta. Então, essa integral aqui vai ser integral de 0 até π de cosseno de y menos cosseno de 2y em relação a y agora. Ok? Então, qual é a primitiva de cosseno? A primitiva de cosseno vai ser seno de y, avaliado de 0 até π, menos a primitiva de cosseno de 2y vai ser seno de 2y, de novo, utilizando ali a regra da cadeia, tem que ter um 2 dividindo aqui, avaliado de 0 até π. Ok? E aí, como seno de 0 e seno de π é 0, pessoal, consegue me ouvir? Positivo. Estamos te ouvindo, só não estou vendo o seu cálculo agora. A Sumiu. tela travou aí, né? Travou. Deixa eu parar de compartilhar e voltar aqui. Isso, voltou. Ok, então, seno de 2y sobre 2, utilizando a regra da cadeia aqui, para que essa função aqui dentro seja a primitiva dessa daqui. Esse 2 tem que sair aqui dividindo pela regra da cadeia, ok? Para gerar aí exatamente a primitiva desejada. Só que aí, como eu estava falando, seno de 0 é 0, seno de π é 0, então isso aqui é 0. E de novo, seno de 2 vezes 0 é seno de 0, e seno de 2π também é 0. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é 0. E a resposta dessa integral que parecia um bicho de 7 cabeças é 0. Tudo bem? Carlos, deu para pegar aí ou você quer que eu repita de novo? Beleza, beleza. Ok? Então, essa é a ideia da integração dupla em cima de um retângulo. Agora, o que a gente vai realizar a gente vai calcular agora essas integrais duplas de funções de duas variáveis em cima de regiões quaisquer, seja círculo, seja qualquer tipo de figura plana. E como que a gente vai fazer isso? Vamos usar os retângulos de forma bem inteligente. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui na página anterior. A gente vai calcular agora a nossa integral aqui sobre uma região qualquer. E como que vai funcionar isso? Pensa lá que eu estou no R2, vou desenhar o R2 aqui. Então aqui eu tenho o X e o Y. Aí eu quero calcular essa minha região, essa região geral, que eu quero utilizar ela aqui, vou desenhar um desenho bem nada a ver, para vocês perceberem que pode ser
um desenho, uma figura bem estranha. Então, tem aqui, por exemplo, uma batatinha, desenho de uma batatinha plana. Batatinha chips, para quem gosta. Ok? Então, a ideia é calcular sobre essa região. Ok? O que a gente vai fazer para contornar o problema e utilizar a definição de integral sobre retângulo de forma que ela não seja à toa, ok? Eu vou pegar essa minha região D aqui, que é uma figura qualquer, como ela é uma região limitada, a gente sempre está calculando sobre regiões limitadas, ok? Eu sempre consigo colocar ela dentro de um retângulo. Então, eu consigo colocar ela dentro de um retângulo R, por exemplo, ok? E aí eu vou definir uma função auxiliar f aqui da seguinte forma. E aí por que isso? Primeiro a gente fala da função auxiliar. Por que colocar o retângulo aqui vai ser interessante? Porque calcular a integral de uma função dentro de um retângulo eu já conheço. Então, para os pontos que estão dentro do retângulo, seja fora ou seja dentro da região D, eu já sei calcular. Então, eu vou aproveitar o que eu já fiz lá na sessão passada e vou aproveitar aqui. Da seguinte forma, eu vou definir a minha função auxiliar f da seguinte forma. Essa função ela vai ser exatamente a minha função f de x, y, se o ponto pertence à região D, se é um ponto desse tipo aqui, está dentro da região, e essa função f auxiliar ela vai ser zero para pontos que estão fora da região D. Nossa, professor, mas parece que é sem sentido. Então, apesar de parecer assim, sem sentido, essa função auxiliar aqui, ela está fazendo o quê? Apesar de, entre aspas, eu estar considerando pontos desse retângulo que estão fora, essa função f, ela vai desconsiderar a imagem da função fora da região D. Certo? Então, na aula de ontem, por exemplo, eu estava trabalhando alguns exemplos, para quem estava lá ou assistiu depois a aula, eu fiz um exemplo no GeoGebra, como que se comportava, né, a interseção de um cilindro vertical no R3 com um plano no R3. Na aula passada, percebemos, né, que isso dava uma elipse, dava uma figura que a gente conhece ela bonitinha, a gente tem uma equação bonitinha para a equação da elipse, mas naquele exemplo ela não era possível, ela era descrita pela interseção de dois objetos. Aqui é a mesma ideia. Apesar da gente estar considerando uma região R, um retângulo R maior do que a nossa região D, e ter pontos ali que não me interessam no cálculo do volume, a função f ela está desprezando os pontos que estão fora. Ela só vai considerar os pontos que estão dentro de D. Então, assim, eu contorno esse excesso de pontos que eu estou considerando com a minha função auxiliar. E eu ganho o quê? Eu ganho que eu vou estar realizando um cálculo de integral dupla sobre um retângulo, mas, na verdade, é sobre a região D. E aí a gente tem, então, as nossas integrais sobre regiões quaisquer, certo? Então, basicamente, a minha função auxiliar f, ela permite isso daqui. Então, estou calculando sobre o retângulo lá. Então, vou tentar trazer o desenho para cá. Tem o retângulo aqui, o D, tem o retângulo em cima contendo essa região D. Então, a integral sobre o retângulo verde ali, da minha função f ela vai ser a soma da integral dupla da minha função f para pontos que estão dentro da região D, somado com os pontos que estão fora dessa região D. Mas, para pontos fora da região D, a minha função f é sempre zero. Então, essa integral aqui se anula, restando apenas essas duas integrais. Ou seja, a gente tem a definição, então, que a integral dupla
da minha função de duas variáveis sobre uma região qualquer no sentido, mas ela é limitada ainda, é uma região qualquer, mas ela precisa ser limitada. Qualquer é exatamente a integral dupla da função f', que é a função auxiliar, sobre esse retângulo. E aí a gente tem algumas classificações considerando essas regiões gerais. Elas vão ser do tipo 1 ou do tipo 2. E por que a gente precisa fazer essa separação do tipo 1 e do tipo 2? Elas vão facilitar o cálculo de algumas integrais, ok? Então, por exemplo, se eu perceber que a minha região D, ela pode ser descrita através de uma figura desse tipo aqui, que região é essa aqui? Região D. Aqui em cima, eu posso descrever ela como o gráfico de uma função g1 de x. E essa linha de baixo aqui, eu posso descrever ela como uma função, uma segunda função de x. Aqui eu tenho duas retas verticais aqui, e a minha função d, ela é desenhada dessa forma. Esse tipo de região D, a gente vai classificar ela como região do tipo 1, onde eu consigo limitar por cima e por baixo por gráfico de funções de uma variável, como eu falei aqui. Ok? E aí, isso vai me permitir, para regiões do tipo 1, que a integral dupla da minha função f na região D do tipo 1, ela vai ser dada por essa fórmula aqui, ok? Integral de A até B, de G1 até G2, f de xy, dy dx. Por que isso? Porque minha região D, o x está variando de A até B, o y está variando entre o gráfico das funções, certo? Se a gente colocar aqui do lado, a gente colocar do lado aqui o plano cartesiano XY, certo? O x está variando de um certo A até B, que é entre essas duas retas verticais, ok? E o y, cadê o y? O y, que é a variação vertical aqui, está variando entre o gráfico das duas funções, certo? Então, por isso que a integral fica nesse formato aqui. Ok? Daqui a pouco eu faço um exemplo para vocês. Só vou falar da integral do tipo 2. A integral do tipo 2, agora, eu vou ter o y variando de C até D e o x variando ali entre o gráfico de duas funções, H1 e H2. O que seria um gráfico do tipo, uma região do tipo 2? Vou colocar aqui para facilitar logo os eixos cartesianos x e y. X e y. Então, uma região do tipo 2 é uma região do tipo que a figura agora é dada desse jeito aqui. Um segundinho. Ok? Então, essa daqui seria uma região do tipo 2, porque o y, aqui a variação do y, está variando de C até D, entre essas duas retas horizontais aqui, ok? Mas o x, a variação do x, que é a variação horizontal, ela está variando entre o gráfico
dessas duas funções, H2 e H1. Então, essa daqui é o gráfico, é uma região do tipo 2, certo? Elas vão ajudar a gente a calcular algumas integrais de forma mais simples, quando as regiões que forem solicitadas não forem regiões tão bonitinhas como um retângulo, ok? Então, separar uma região D que não seja uma região retangular, seja uma região qualquer, enxergar, particionar ela em regiões do tipo 1 e do tipo 2 vão facilitar a gente calcular a integral, tudo bem? Então, vamos realizar aqui alguns exemplos para a gente visualizar isso aqui melhor. Até essa questão do tipo 1 e tipo 2. Ok? Então, vou pegar aqui nosso primeiro exemplo com região do tipo 1. Beleza? Então, vou aqui. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Temos 9 horas agora. Então, dá tempo ainda a gente fazer alguns exemplos. Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui, região do tipo 1. Ok? Então, vamos fazer um primeiro exemplo aqui com região do tipo 1. Então, calcular essa integral aqui sobre a região D da função x mais 2y dA, onde D é a região limitada por y igual a 2x quadrado e y igual a 1 mais x ao quadrado. Olha só, agora já começou a ficar interessante as regiões. Antes, sobre retângulos, o que acontecia? Era simples saber qual eram os valores, os limitantes, os índices de integração da integral dupla. Agora, com uma região qualquer, eu posso brincar ali com as regiões. Por exemplo, posso pegar essa função x mais 2y, é uma função até simples, né? Função polinomial de duas variáveis. O grau dela é 1, mas olha qual é a região. Região de. Alguém consegue imaginar qual é essa região aí? Vai ser o desenho dessa região? E aí, o que vocês acham? O que vai ser o desenho dessa região? E, o Jonas falou que nem consegue imaginar. Então, é até legal esse exemplo aqui, porque essa região aqui, para quem já viu os filmes da Alice do País das Maravilhas, vai ser o sorriso do gato, daquele gato que aparece nos filmes. Como assim, professor? Isso vai ser um sorriso? Vai, quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar o GeoGebra. Então, vou colocar aqui primeiro a equação aqui, 2x ao quadrado. Vou colocar só o 2D aqui. 2x ao quadrado. E a outra função, a outra parábola é 1 mais x ao quadrado. A região entre as duas parábolas que foi dada no exemplo é essa região que compreende isso daqui. Ou seja, se a gente só olhar para esse pedaço aqui, é exatamente um sorriso.
para todo mundo ficar alegre aí. Então, o sorriso lá do gato da Alice no País das Maravilhas, ok? Para a gente visualizar. E essa região aqui vai ser uma região do tipo 1. Por quê? Ou a boca do Coringa também, pode ser. Eu prefiro um personagem mais legal, mas o Coringa também serve para quem curte a DC Comics. Mas vamos lá. Então, o que a gente vai precisar aqui é entender qual é a variação aqui no eixo X. Essa variação é dada pelas duas parábolas, né? Então aqui a gente até consegue visualizar qual é a parábola que está por cima, utilizando GeoGebra, que é essa parábola vermelha, que é dada pela equação 1 mais x quadrado, e a parábola que está por baixo é essa da linha azul, que é 2x quadrado. O que a gente precisa encontrar aqui é encontrar qual é a variação de x. O x está variando de onde até onde. Pelo gráfico aqui, se a gente for observar, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, aparentemente esse x aqui está variando de -1 a 1. Essa é uma conta, uma visualização geométrica, né? A gente pode confirmar isso algebricamente, fazendo como? Igualando 2x quadrado a 1 mais x ao quadrado, ok? Então, passando o x quadrado para o outro lado, eu vou ficar com x quadrado igual a 1, e isso daqui é x igual a mais ou menos 1, ok? Então, essa é realmente a variação do x, ou seja... Professor, Pode... o cálculo não está aparecendo para a gente. Ah, desculpa. Obrigado aí, Alice. Eu esqueci de voltar para a janela, na empolgação, peraí. Aí, agora sim. Eu vou recomeçar aqui. Aí, para encontrar o valor da variação de x e y, eu preciso ali encontrar os pontos de interseção entre as duas parábolas. Para encontrar os pontos de interseção, eu preciso igualar as duas parábolas. 1 mais 1 mais x quadrado igual a 2x quadrado. Eu vou passar esse x quadrado para o outro lado, então eu vou ficar aqui com x quadrado igual a 1, e a resposta disso daqui é x igual a mais ou menos 1. Ok? Então, de fato, aquele menos 1 e 1 que estava aparecendo lá era os valores indicados. Então, aqui, a minha região D, eu posso escrever ela como os pares ordenados x e y, tal que o x varia de -1 até 1, e o y ele varia de 2x ao quadrado até 1 mais x ao quadrado, conforme a nossa figura lá do GeoGebra. Então, essa daqui é a nossa região D, que a gente vai calcular a nossa integração. Então, a integral aqui vai ficar a integral de x mais 2y, certo? Por que x mais 2y, professor? Porque é o nosso exemplo, x mais 2y. Agora, a variação de y, variação de x, e o x está variando de -1 a 1, e o y está variando de 2x ao quadrado a 1 mais x ao quadrado. E é essa integral que eu vou calcular. Tudo bem? Então, naquele esquema, a gente pode fazer de forma mais elegante, separado aqui. Eu vou calcular a integral de 2x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, x mais 2y, dy. Vou calcular essa integral. Ok? Então, vamos resolver isso aqui. Integrando em relação a x, eu vou ter aqui x vezes y mais y ao quadrado aplicado em 2x ao quadrado, 1 mais x ao quadrado. Professor, mas o integrando, os índices de integração, eles podem ser funções? Podem. Aqui no cálculo 2, integração de dupla ou tripla, que a gente vai ver, que vamos ver daqui a pouco,
é permitido, é possível que os índices de integração, o índice de integração seja uma função, principalmente quando a gente estiver falando de integrais de região 1 ou 2, ok? Então, mas é aplicar o teorema fundamental do cálculo normalmente. Então, isso daqui vai ser x, onde tem y, vou substituir por isso daqui. Então, vai ser, utilizando o teorema fundamental do cálculo, vai ser 1 mais x ao quadrado, ok? Menos 2x ao quadrado. Deixa eu fazer um pouquinho para baixo aqui. X 1 mais 2, opa, 1 mais x quadrado menos 2x ao quadrado, teorema fundamental do cálculo aplicado aqui, mais, agora o teorema fundamental aplicado aqui vai ser 1 mais x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Teorema fundamental do cálculo aplicado aí nos dois casos. Ok? Deixa eu ver isso. Então, agora a gente resolvendo isso aqui, vamos ter aqui menos 3x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. Ou seja, isso aqui deu uma função na variável x. Tudo bem até aí? Tranquilo? Como você chegou nessa expressão, professor? Eu desenvolvi essa expressão e essa expressão, esse quadrado aqui, foi desenvolvido, depois eu agrupei tudo ali para a gente chegar nessa expressão de polinomial aqui de grau 4, ok? Então, agora eu vou pegar essa resposta aqui e vou substituir aqui. Então vai ser integral agora de menos 1 até 1, de menos 3x à quarta menos x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1, integrando agora em relação a x finalmente. Então isso aqui vai ser usando aí as propriedades lá do cálculo 1, reforçando de novo, que a gente precisa saber a integração do cálculo 1. Vai ser menos 3x à quinta sobre 5, menos x à quarta sobre 4, mais 2x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais x aplicado de menos 1 a 1, ok? Resolvendo, substituindo tudo isso aí, a gente vai chegar na resposta final de 32 sobre 15, ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo de integração sobre as regiões quaisquer, nesse caso é a região do tipo 1. Tudo bem até aí? Então, olha quantas propriedades de integração a gente já utilizou. Integração lá do cálculo 1, aqui juntamente. Pode falar? Consegue finalizar aí, só para ver de onde você tirou esse 32 por 15, sobre 15? Esse 32 sobre 15 foi daqui eu fiz, utilizando teorema fundamental do cálculo, né? Onde tem x, primeiro eu vou substituir por 1, então ficou menos 3, 1 quinta sobre 5, menos 1 quarta sobre 4, mais 2, 1 ao cubo sobre 3, cadê? Mais 1 ao quadrado sobre 2, mais 1, menos, agora, tudo substituindo menos 1. Então vai ser menos 3, menos 1 a quinta sobre 5, menos 1 a quarta sobre 4,
mais 2 menos 1 ao cubo sobre 3 mais menos 1 ao quadrado sobre 2 mais menos 1. Aí, resolvendo essas frações aqui, somando essas frações, a gente vai chegar no resultado de 32 sobre 15. Deu para entender, Aelcio? Positivo, professor. Obrigado, hein? De nada. Melhor. Aí, só para deixar um pouco mais claro, o termo fundamental do cálculo que a gente está aplicando eu estou fazendo aqui integral de f de a até b, de f de x dx. Isso daqui, pelo termo fundamental do cálculo, é f de aplicada em b menos f aplicada em a, onde a f é primitiva da f. Tudo bem? Então, essa diferença que está aqui é o f. Tudo bem? O f aplicado em 1, aqui o f aplicado em menos 1. Ok? Beleza, professor. Obrigado, hein? De nada. Beleza? E aí, esse daqui é o resultado final da nossa integral dupla dessa função simplesinha, né? Função simplesinha aqui, x mais 2y, só que agora a região complicou um pouquinho, certo? E para complicar, aí a gente pode utilizar, por exemplo, igual eu usei aqui com vocês o GeoGebra, cadê? Aqui o GeoGebra, está carregando. Então, utilizando o GeoGebra aqui para ter pelo menos uma noção se a região era do tipo 1, do tipo 2, era do tipo 1, porque aqui a variação do y está variando entre o gráfico de duas funções. Quais funções? Essa função e essa função. Ok? Beleza? Então, pessoal, era até aqui hoje que eu gostaria de ir com vocês, certo? No nosso conteúdo já tem bastante coisa aí para vocês estudarem, avaliarem, ok? Na próxima aula eu continuo fazendo mais exemplos da região do tipo 1 e também do tipo 2, e vou separar também um exemplo para a gente estudar se eu não tiver uma região do tipo 1 e do tipo 2, porque é possível. Eu posso utilizar essa noção do tipo 1 e do tipo 2? Sim, a gente pode pegar ali exemplos onde a função não é do tipo 1 nem do tipo 2 e a gente consegue utilizar essas situações para calcular a nossa integral dupla, ok? Então, agradeço aí a participação de vocês. Pode falar. Fazer uma pergunta. Eu verifiquei lá, na verdade, faz dias já, né? Eu dei uma olhada na atividade 1 de cálculo 2. Tá, ali eu acho que fica muito limitado aquele tempo de 4 horas, viu, professor? Não tem como abrir um pouco mais, que assim, levando em consideração que as outras, antes do cálculo 1 e as outras anteriores, tinha, assim, era o tempo indeterminado. Hoje, se eu abrir a atividade, eu tenho que ter essas 4 horas disponível para aplicar só para essa atividade. Não tem como abrir a 8 horas, por exemplo? Então, é exatamente para simular o curso presencial. Deixa eu encerrar a gravação aqui.